Fundação ProRim é a 8ª instituição que mais realiza transplantes renais no Brasil. A entidade, especializada no tratamento de pacientes renais, também realiza milhares de sessões de hemodiálise todo ano. Vamos conhecer melhor este trabalho no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo neste programa é o acadêmico de jornalismo, Ellison Guns. Olá, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz aqui pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o vivavozunivale@hotmail.com, pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com/vivavozunivale. Isso mesmo, e para conversar sobre o ProRim, nós estamos recebendo a enfermeira Bernadette Kopansky, que é responsável técnica pela unidade de Balneário Camboriú, e junto com a gente também a Nicole Matias, que é enfermeira também na unidade da Fundação. Muito obrigada pela presença das duas. Vou começar perguntando para a Bernadette. Bernadette, quais são os tipos de atendimentos que a ProRim faz, já que é um trabalho que está consolidado há tanto tempo, para as pessoas terem uma noção na prática como funciona? A Fundação ProRim, ela já tem 27 anos de história. Ela foi fundada pelo Dr. José Luísio e Dr. Ercílio Luz, em Joinville, há mais de 27 anos atrás. São dois médicos nefrologistas que sentiram a necessidade, na época, de pacientes que têm insuficiência renal crônica ou até aguda, para suprir essa necessidade de tratamento na época que foi instituída. E hoje a ProRim tem uma expansão grande, ela realiza transplantes, ela faz diálise, hemodiálise, que é o que nós trabalhamos especificamente aqui na unidade de Balneário Camboriú, onde os pacientes vão 3 vezes por semana fazer a sessão de diálise, fazer a filtração das impurezas no sangue através de um rim artificial, porque eles perderam a função. E faz também na matriz, que é em Joinville, a parte toda de transplante, faz a parte de CAPD, que é uma hemodiálise através de um catéter na barriga, que o paciente no peritônio, né? Que o paciente ele faz em casa, ele é treinado para fazer isso e tem o acompanhamento de toda a equipe e sempre se apresenta. E tem todo um trabalho hoje de educação, né, para prevenção das doenças. Tem um instituto também hoje de pesquisas e ensino em Joinville, onde são feitas aulas, né, e formações de técnicos, vai ter cursos de pós-graduação também na área de nefrologia, e aonde a gente faz um trabalho também como esse, hoje a gente está aqui, né, através dos meios de comunicação, de prevenção, orientação, para que as pessoas, para que a gente não tenha que assistir ele só já numa doença terminal crônica, que a gente chama, mas que a gente possa também evitar que ele chegue até o serviço já para não ter mais retorno à função renal. Né? Então, você tinha comentado que a ProRim ela já está atuando há mais de 20 anos, né? Mas quando foi que essa fundação chegou aqui na nossa região, aqui em Balneário Camboriú? Em Balneário Camboriú, ela tem uma história de quase 12 anos. Né? Na época, quando começou, acho que parece com 5 pacientes, depois foi para 8, daí tem todo um processo de credenciamento, de assistência para você colocar aqui ao trabalho. E hoje, com mais de 10 anos de história aqui em Balneário Camboriú, só por curiosidade de vocês e da população, nós temos 100 pacientes fazendo hemodiálise lá todos os dias. Hoje, por incrível que pareça, foi um paciente que saiu da sala de diálise para ir transplantar em Joinville, né? Saiu uma doação de um rim para ele, o seu Wilson. E só na nossa unidade aqui de Balneário Camboriú, esse ano, já foram 8 pacientes, 9 com ele transplantados hoje. Só dessa unidade. A ProRim tem no histórico dela, completou agora, semana passada, 1.300 transplantes só da Fundação ProRim, que é feito em Joinville. Né? Então, nesses os transplantes anos de são história. sempre lá, né? Sempre lá. Central Certo. é lá, por causa da retaguarda hospitalar, os Ok. médicos que são especialistas em transplante, eles fazem lá.
E em serviço de hemodiálise, nós temos 100 pacientes hoje aqui que vão um dia sim, um dia não, que atende Porto Belo, Itapema, toda aquela região do Vale, mais lá para cima, indo em direção a Florianópolis. Tá certo. Eu vou perguntar aqui para Nicole. Nicole, você é enfermeira, descobrimos que você é formada aqui na Univale, Sim. inclusive, né? E o seu cargo lá é enfermeira assistencial. Como é o seu trabalho dentro da ProRim? O meu trabalho é específico com os pacientes. Eu cuido da assistência deles em sala de diálise. Eu acompanho todo o tratamento durante as 4 horas do paciente e eu sou o vínculo entre o paciente e o médico. Então, qualquer necessidade que eles tenham dentro e fora da unidade relacionada com o tratamento, eles me procuram, eu estou lá dentro o tempo todo, eu assisto ele às 4 horas durante a diálise. Então, qualquer coisinha que eles passam mal, tenham dificuldade ou orientação, sou eu que dou. E só lembrando que a gente também tem atendimento conservador na clínica. Então, a gente tem 3 médicas nefrologistas que atendem consultas. O paciente conservador é aquele que é para retardar a entrada na hemodiálise. Então, são pacientes que já têm problema renal, então, para evitar ou retardar essa entrada no tratamento crônico, eles vão para consulta e fazem um tratamento conservador, que é com as médicas da própria clínica. Então, quais são os maiores desafios, assim, nessa tua atuação como no dia a dia com esses pacientes mesmo? A minha maior dificuldade ou o maior enfrentamento diário com os pacientes é o fato de eu ver eles 3 vezes por semana durante 4 horas. Então, eu crio um vínculo muito grande e isso é bom, mas também tem uma grande dificuldade, porque eles se sentem na liberdade e no direito de fazer certas coisas e eles têm um relacionamento muito próximo com a gente. Então, eles veem a gente como uma válvula de escape. Tem paciente com problema psicológico e não procura ajuda psicológica, procura eu como enfermeiro, os médicos ou até mesmo os técnicos de enfermagem. Então, eles criam um vínculo e isso é bom, mas também é uma grande dificuldade, porque a gente tem que enfrentar isso todos os dias. Bernadette, quem pode ser atendido pelo ProRim? Todos os pacientes que precisarem de uma assistência dentro da parte nefrológica, renal, eles são atendidos. E como ela falou do ambulatório conservador, a instituição ProRim, ela é filantrópica, né? E todos os pacientes que são atendidos, hoje desses 100 que nós atendemos, nós temos 98 que são... o tratamento é exclusivo pelo SUS, gratuito para todos os medicamentos de alto custo, tudo eles recebem, né, através de órgãos públicos e governos, onde é feito isso. E ainda esse tratamento conservador é um ambulatório onde os pacientes que ainda não estão em diálise fazem consulta lá. Né? A gente tem em média de 20 pacientes em consulta, as médicas atendem em ambulatório do SUS, que é agendado através das secretarias e eles vêm para fazer consulta ali mesmo dentro da unidade. A unidade se coloca à disposição da cidade, do município, para estar atendendo esses pacientes e dando essa assistência. São as 3 médicas que atendem, a doutora Ceres Felski, que é a médica responsável técnica pela parte médica e clínica. Tem a doutora Isadora, que é a médica também que atende os pacientes que nós temos por período de manhã e à tarde. E tem a doutora Elisângela também. São 3 médicas que atendem ali os pacientes ali em caráter de hemodiálise e mais essas consultas externas também. Ok. Agora, Bernadette, como é que a Fundação se mantém financeiramente, né? Já que ela oferece... Isso, ela recebe pagamento através do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que a gente sabe que não é uma coisa assim que dá para sobreviver ou viver uma clínica ou um hospital só com isso. E como ela é 100% filantrópica, ela tem um voluntariado interno. Nós temos também o call center, que é centralizado em Joinville, que conta com ajuda através de conta de luz e telefone, quem quiser contribuir, né? E nós temos até um telefone aqui para contato. Pode deixar para a gente, por favor. Como ajudar ou contribuir, que é um 0800 47 45 46, né? 0800 47 45 46. Essa é uma maneira de ligar nesse 0800 para ter daí as indicações como que você faz, a possibilidade de como que você pode estar contribuindo. Através de um débito mensal na fatura, né, de energia elétrica também. E doações, e doações pelo site www.prorim.org.br.
também tem como fazer isso aqui. E a gente tem doações de cartas de selos, lacres de latinhas, que a gente pode estar trocando por cadeira de rodas, porque não fica só para a instituição. Esse voluntariado ajuda familiares, ajuda outras pessoas também que precisam dessa ajuda. Então, Bernadette, quais são os principais parceiros da Fundação nesse momento? Olha, a Fundação conta bastante com a parte da conta de energia elétrica, que são pessoas diversificadas dentro do Brasil inteiro, né, que fazem esse débito. Tem o call center, que faz também esse intercâmbio através dessas assessorias aí, que nós fazemos mais esse voluntariado. Está se abrindo hoje, a ProRim está sendo reconhecida até internacionalmente, mas nacionalmente ela já está pelo 6º ano entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e por ser uma instituição de saúde é muito difícil entrar, porque tem as organizações que são de comércio, que aqui a gente não vende, a gente presta serviço, né? E ela foi reconhecida, e dentro desses 150 melhores empresas, ela está no ranking de 30º lugar. Que bacana. Então, é um lugar, assim, próximo. E, então, a gente está tendo bastante colaboração de voluntariado, já está algumas empresas tentando a ProRim fazer parceria para ver se tem essa... Até porque, como você faz transplante, como hoje nós temos unidades aqui em Santa Catarina, tem em Mafra, Jaraguá, São Bento, 2 em Joinville, Balneário Camboriú, e nós temos, agora já começou a expandir para outros estados, porque antes ela era só de Santa Catarina, hoje já está em Tocantins, Palmas, onde tem 3 unidades, e esses pacientes também, como ainda nessa região é difícil a questão do transplante, eles acabam vindo para Joinville para fazer tratamento. Nós temos pessoas que estão locadas na nossa unidade hoje, morando no município, que são de fora, que eles se mudam para os locais onde tem a unidade para facilitar esse tipo de tratamento para fazer o transplante e poder sair da sala de diálise. E para isso existe uma casa que, através de um paciente que se chama o seu Santana, que ele é mais conhecido, tem até a foto dele que eu mandei pro e-mail, aonde ele já faz, ele é o primeiro paciente da Fundação ProRim, ele já transplantou, ele já perdeu o enxerto, ele já voltou para diálise, e ele é um desses fundadores dessa casa de apoio lá em Joinville, que faz uns 4, 5 anos que estão fazendo, ainda está numa condição engatinhando, mas eles precisam muito de apoio para abrigar familiares dessas pessoas, dar um local para eles ficarem. Mas é tudo através de pessoas que têm um coração generoso, que são voluntários, que estão reconhecendo esse trabalho bonito de prevenção, de ensino para essas pessoas. Bernadette, aproveitar a sua fala sobre a importância de ter um espaço organizado e reconhecido para trabalhar, né? Isso. Você está há quanto tempo trabalhando na Fundação? Bom, eu trabalho na Fundação ProRim há mais de 10 anos. Só que eu trabalhei por 10 anos na unidade de Mafra, da onde eu vim. Eu fiquei afastada por 1 ano e meio, saí por iniciativa própria, eu tinha me aposentado, saí. Voltei, fui convidada para trabalhar nessa unidade aqui, eu estou há 10 meses. Okay. Em Balneário Camboriú, ajudando na parte de coordenação e tudo. Pois é, você é a responsável técnica. Quais são as suas responsabilidades? Como é o seu trabalho? A minha responsabilidade é a parte administrativa, respondo como um todo por todos os enfermeiros e os técnicos legalmente, caso tenha alguma implicação, alguma coisa. Trabalho no sentido de estar orientando, coordenando a equipe para que o trabalho seja bem feito e reconhecido, né, para que a gente valorize. E como a missão da ProRim, a filosofia da ProRim é muito bonita, porque a missão dela é salvar vidas. Né? Então, quando você perguntou para a enfermeira Nicole as dificuldades, ou como que ela se sentia nesse meio, é bastante turbulento, né? Porque nós temos uma missão de salvar vidas e nem sempre a gente consegue fazer isso. E como a gente cria um vínculo muito grande, nossos laços com eles são muito estreitos, há um sofrimento da parte da equipe quando tem a perda de algum, como há uma felicidade, de emoção e choro, como teve hoje, do paciente que saiu transplantado. Tanto pelos colegas deles, porque nós temos paciente que dialisa 10 anos ali. Então, 10 anos ele está com um colega de lado.
lado, né? Então, uma perda é difícil e também mais alegria deles estar junto também. Eles confiam muito na equipe. Quando entra um funcionário novo, eles têm um pouquinho de dificuldade de adaptação, porque eles ficam com medo também. Então, tem aquele momento, assim, de a gente estar criando esse vínculo e aproximando. Mas é uma missão muito bonita. Todos nós ali, independente do cargo que cada uma exerce, ali a gente procura trabalhar em equipe com muito respeito, né, Nicole, para que a gente consiga ter um resultado final, que é o paciente ter uma melhor qualidade de vida. Porque perder a função renal, às vezes, assim, para quem não tem uma ideia, é muito difícil, porque a partir do momento que o rim dele não funciona mais, ele pode ter comprometimento de outros órgãos importantes e ele começa a ser restringido à alimentação, líquido, e nosso rim funciona 24 horas por dia. Nós estamos sentados aqui tranquilamente e o rim está ali, não está incomodando, está funcionando. O paciente renal, não. Ele dialisa 3 vezes por semana com sessões de 4 horas. Então, nosso funciona 24 horas por dia, o dele funciona 12 na semana. Entendi. Então, é só esse momento que ele está lá purificando o sangue, tirando as toxinas. E quando ele não consegue mais urinar, que o rim tem a função de eliminação também, né, e de retenção e filtração. Às vezes tem uns que perdem só a parte da filtração. Ficam com as toxinas, mas eliminam a água. Okay. E tem aquele que perde os dois, as duas funções, e daí até o líquido que ele toma, um meio copo, 500 ml por dia, mais a alimentação que ele tem, ele acaba ficando inchado, daí ele pode ter mais insuficiência respiratória. Okay. Então, tem muita coisa que é restrita para eles, assim. Muita coisa, muita informação. A gente vai fazer um intervalo, mas já voltamos a conversar com as enfermeiras Bernadette Kopansky e também com a Nicole Matias depois do intervalo. Já estamos de volta. Estamos conversando hoje sobre a Fundação ProRim, a unidade de Balneário Camboriú, e as nossas convidadas são as duas enfermeiras Bernadette Kopansky e Nicole Matias. Então, a gente estava vendo aqui durante o intervalo que, além das atividades como a hemodiálise, como vocês já vinham comentando, e também os transplantes, a Fundação ela tem também essa revista, que é Agentes com Amor. Eu não sei se está dando para ver bem na câmera, mas tem algumas atividades também desenvolvidas além dos processos clínicos, no caso, né? Exatamente. Todas as datas comemorativas que tem durante o ano, a gente procura em todas as unidades da ProRim, a equipe se mobiliza para estar caracterizado de acordo com aquela data. Tem as festas juninas. Uma vez por ano, já acontece há mais de 20 anos também, existe em outubro o encontro do paciente renal em Joinville, onde todos os funcionários de todas as unidades participam, são convocados para participar, e todos os pacientes que têm condição. Até tem algumas fotos, então tem um período na parte da manhã, que é tudo centralizado em Joinville, onde de manhã a gente faz uma atividade, alguma orientação que tem aula, uma palestra sobre alguma coisa específica direcionada ao paciente renal e também uma específica aos funcionários, faz essa integração de família, funcionário e paciente de todas as unidades. E daí, ao período da tarde, após o almoço, tem atividades recreativas, onde os funcionários brincam com os pacientes, participam, tem pedalinho. A gente fez um monte de atividades que tem no jornal ali. E nas unidades aqui, nós temos uma equipe multidisciplinar, onde só aqui na Fundação ProRim de Balneário, nós somos 3 enfermeiras, 3 médicas, uma assistente social, uma psicóloga e uma nutricionista. Daí temos o pessoal administrativo e mais 16 técnicos de enfermagem e o pessoal de zeladoria, aonde eles fazem trabalho. Nós somos um corpo de 29 funcionários hoje, né? E aonde a gente faz por mês, quase em torno de 150 hemodiálises. No ano, isso dá quase umas 12, 13 mil diálise. E a ProRim hoje conta com 1.005 pacientes renais crônicos em tratamento nas instituições da Fundação ProRim. E aproveitando essas atividades que a gente faz com eles, no mês nós temos ali umas fotos nesse jornal, que o mês de outubro era o mês rosa, né? Por causa de prevenção de colo de útero. Esse mês a gente tem aula também com esses pacientes em diálise. Uma vez por mês eles fazem 1 hora a menos de diálise no dia,
na quinta e numa quarta, onde a gente dá aula para eles e palestras educativas sobre o tratamento e sobre prevenção de doença. Mesmo eles estando lá, eles têm como evitar que familiares ou outras pessoas cheguem até lá. E amanhã, por coincidência, a gente tem aula com eles sobre, que é o Novembro Azul, que é sobre o câncer, prevenção de câncer de próstata, que é hoje dos indícios, o aumento de próstata e o câncer, que leva também à insuficiência renal, em número menor, mas é o que leva. E o que mais está levando hoje o paciente à hemodiálise, a perder a função renal, é a hipertensão ainda e a diabetes, que é uma outra doença silenciosa. Aqui na nossa unidade, nós estamos com 35 pacientes em hemodiálise que têm diabetes. Que estão lá por conta da diabetes. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho educacional fora e preventivo para que as pessoas, se tiver um dia que precisar desse tratamento, vão ser bem-vindos, mas que retarde o quanto mais puder para não estar lá, né, nessa situação. Com certeza. Acho que é importante entender também quais são as principais doenças que envolvem os rins. E todo tipo de doença é atendida pela ProRim? Como é que funciona isso? É que assim, existe a insuficiência renal crônica através que ela é provocada pela hipertensão arterial severa, que é a pressão alta, resistente, que não é aquela emocional, que hoje eu fiquei ruim, a minha pressão subiu e tal, e me deu uma dor no tórax, eu achei que estava infartando, não. Essa aí, a emocional, ela, claro que a gente tem que corrigir, mas existe a doença hipertensiva, que a gente chama, que é aquela pessoa que ela não tem outros problemas, mas ela tem a doença da hipertensão que não tem remédio, às vezes minimiza, mas ela não melhora. E isso vai lesar muito as artérias renais, né? Vai provocar uma insuficiência cardíaca, um problema de órgãos, vai comprometer justamente por ela estar sempre naquele pico alto de pressão. E como o rim é um órgão muito vascularizado, muito cheio de veias e artérias, o que acaba? Acaba lesando essas veias e artérias e danificando. A gente tem glândula suprarrenal, onde controla alguns hormônios, que melhora a pressão, e com essa lesão do rim perde essa glândula também e acaba tendo a insuficiência renal. Nós temos a insuficiência renal hoje em número menor, mas um índice muito grande que está aumentando no Brasil, que é a doença também do diabetes, onde o que o diabetes faz? Ele faz obstrução, às vezes, de vasos pequenos, por causa da taxa de açúcar no sangue, onde ele pode levar uma cegueira, onde ele pode levar a obstrução de uma veia da perna, e ele faz a obstrução da artéria renal também e leva o paciente a fazer. Nós temos a questão das drogas ilícitas, pouco número, uso de anabolizantes, a gente sempre orienta causas que podem ocasionar uma insuficiência renal. Nós temos pacientes com essa característica, que estão lá, paciente de 23 anos, 25 anos, que perderam a função renal por causa das bombas, né, que os jovens da academia usam muito, então a gente sempre orienta, até a gente às vezes faz trabalho na escola para evitar isso, porque esses tipos de anabolizantes, coisas que usam em academia, ele faz lesão hepática e faz lesão renal também, com o uso compulsivo e de um modo inadequado. Né? Tudo a gente precisa de prescrição médica, orientação nutricional para estar prevenindo certas doenças, mas tem outras coisas, cálculos renais, a doença de próstata, que os homens têm muita resistência, já aproveitando com o exame de toque, que é uma coisa muito fácil, leva 15 segundos para o médico fazer, que pode ter um diagnóstico de aumento próstata muito importante, mas que os pacientes, os homens, até por questão preconceito mesmo, né? Acabam não fazendo e acabam tendo uma insuficiência renal tardia por causa disso. Então, e um dos tratamentos para esses problemas renais é a diálise, né? E quais são as consequências dela para o paciente? Então, a diálise, ela tem o seu lado positivo e tem algumas coisas que ela acaba agregando com o passar do tempo, ao longo do tempo, algumas comorbidades que a gente chama. Uma dos problemas é assim, o paciente com a insuficiência renal, não pela hemodiálise, mas ele acaba tirando alguma célula, algum componente a mais que não são mensuráveis hoje no sangue, ele acaba perdendo algumas propriedades.
mas eles têm um problema de aumento de fósforo no sangue, que todo mundo tem uma taxa mínima, mas se o paciente com insuficiência renal, ele vai ter, por causa da paralisação da paratireoide, que é uma glândula pequenininha que fica atrás da glândula tireoide, ele vai fazer calcificações de artéria, mas pela progressão da doença renal. Porque a doença renal, ela não tem cura, ela tem controle e tratamento paliativo. Né? Quando você fala, dá licença só, fazer uma parte, quando você fala a doença renal, são todas essas formas de manifestação que envolvem a doença todas renal elas. crônica ela perdeu por algum dessas Entendi. coisas. Então, ela já está com a doença renal crônica instalada, certo. e ela vai precisar desse tratamento de hemodiálise, né? Entendi, tá certo. Mas respondendo o que ele falou, o que acontece com os pacientes em diálise durante o tratamento é sim. queda da pressão, Certo. é queda da glicemia, eles têm mal-estar, vômito, cãibra. Isso é diariamente, é constante, e é para isso que a gente está lá dentro, para tentar evitar, controlar e medicar eles durante a diálise para que isso não ocorra em casa. Alguns eles saem de lá tranquilos, andando, dirigindo de bicicleta, de qualquer forma. Tem gente que sai de lá mal e fica o resto do dia... Não são todos, né? Não são são alguns, todos, mas eles apresentam. depende, cada um responde de um jeito, dependendo da causa que levou à insuficiência renal, dependendo de como eles passam durante a diálise, então cada um é uma... A gente tem só mais um pouquinho de tempo antes de terminar o programa. Você tinha falado no começo sobre possibilidades de prevenir a doença renal. Dá para a gente falar rapidamente sobre isso? Isso. A prevenção da doença renal, então, é assim, você tem algumas coisas, eu já dei a dica. Evitar bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas, fazer um exame periódico. Às vezes me dá uma cólica, me falaram que eu tenho uma pedra no rim, eu tenho infecções urinárias de repetição, não trato, vou no pronto-socorro, tomo um Buscopan, melhoro, eu volto para casa, né? Então, tem alguns cuidados que a gente pode prevenir. O médico prescrever o uso para controlar a pressão, fazer o uso desse controle, evitar muitas coisas que tem a prevenção também, até para alguns tipos de câncer, hoje está relacionada muito ao sistema nutricional, né? Nós temos muitas coisas que a gente ingere e come hoje que vêm carregados de hormônio, de outras coisas. Então, a gente tem que começar a ter um equilíbrio numa dieta nutricional mais assim direcionada, sem muitos agrotóxicos, sem muitas essas coisas industrializados, né? Embutidos, né? Então, essas coisas, não que elas vão, mas para quem já tem, isso vai aumentar. Mas a gente enquanto pode fazer exercício, perder peso, fazer uso de bastante água, líquido, fazer esse rim funcionar, evitar sal, gente. O saleiro em cima da mesa, restaurante, é um crime, né? Porque já é salgado, tem a carne, a gente acaba... Isso. Então, essas coisas a gente pode estar evitando para... Gente, a gente quer agradecer, nosso tempo está bem esgotado. Muito obrigada. A gente conversou com duas enfermeiras aqui da unidade de Balneário Camboriú, da Fundação ProRim, a Bernadette Kopansky, que é a responsável técnica, e também a Nicole Matias, enfermeira assistencial da unidade aqui de Balneário Camboriú. Vamos deixar só os endereços para quem quiser contato com a Fundação? Eu só queria salientar uma coisa ali, entre a prevenção da doença renal, também, que a última pergunta que você fez, existe um exame que tem pela rede de saúde, mas ele é muito barato também em laboratório, que se chama creatinina. Uns 1 a 2 ml de sangue que você retira do paciente, você vai lá e faz um exame e vê se está ok. Para as mulheres é de 0,7 a 1,3 miligramas por decilitro, o resultado normal, e do homem entre 6, homens, e as mulheres é de 6,2. Já está sabendo, começou a aumentar para 2, já procure um urologista, um nefrologista, para você estar prevenindo, tá? Obrigada, gente. A gente vai deixar todos os contatos, as fotos, os links da Fundação no blog do Viva Voz, né, Alisson? É isso aí, o Viva Voz de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tá, a gente agradece. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica:
André Schlindwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi.